Episódio Flash: Coração Roubado. Um aviso aos ouvintes: o seguinte podcast apresenta conteúdo que pode não ser indicado para todas as pessoas. O meu coração pertence-te. Esta é uma frase repetida vezes sem conta por milhentas pessoas que habitam à face da Terra. Dizem-no quando se apaixonam, prometem-no quando se apercebem de que querem passar o resto das suas vidas com a pessoa que escolhem para seu parceiro, para seu amante, para seu melhor amigo. Fazem-no quando a vida lhes parece risonha, o futuro auspicioso e tudo parece correr às mil maravilhas. Fazem-no quando parece ser o certo, a atitude correta, o desígnio perfeito. Mas será que esta forma de expressar o quanto gostamos de outra pessoa pode ser levada à letra? Poderá esta confissão significar que a pessoa que está do nosso lado nos está a entregar definitivamente o seu coração? Ou será que esta promessa é professada apenas como uma prova de confiança? Entrego-te o meu coração para que o cuides, o mimes e confio em ti para que o faças. Os muros estão derrubados, a vulnerabilidade está exposta, assim como o poder de amar ou de magoar verdadeiramente o outro. Olá, eu sou a Isabel Formulista e esta é a Fórmula do Crime. O meu coração pertence. Não sei se Milena Nistarda terá alguma vez expressado estas palavras ipsis verbis a Marcelo. Mas com toda a certeza nunca pensou que ele chegasse às últimas consequências para o reivindicar. Esta história real é um exemplo de uma obsessão que pode levar alguém ao extremo da loucura e um alerta de que ninguém pertence a ninguém. E é assim que deve ser. Milena Dantas Beretta Nistarda nasceu em Tupã, uma cidade brasileira localizada a 508 km da cidade de São Paulo, a capital do estado com o mesmo nome. Casou-se com Marcelo a 5 de novembro de 1995. Ela tinha 24 anos e ele tinha 20. Apesar de ainda serem jovens, quando casaram, nenhum dos dois vivia com os pais quando decidiram dar o nó. Por isso, tudo indica que ambos tivessem já, nesta altura, conquistado uma certa independência. Milena, inclusivamente, já tinha uma filha muito pequena, fruto de um relacionamento anterior, a Maria Paula. Marcelo, o marido, criou e acolheu a bebé como se fosse dele. E poucos anos mais tarde, o casal engravidou e deu as boas-vindas a um menino que veio completar a família, o João Paulo. Quem conhece Milena afirma que ao longo dos anos demonstrou ser uma mulher bastante discreta. Cuidava da casa, que se saiba não trabalhava fora. O seu dia-a-dia era essencialmente dedicado à avó, de quem era cuidadora, aos filhos e ao marido com quem estava casada há cerca de 29 anos. Saía pouco de casa e quando o fazia estava normalmente acompanhada pelo marido Marcelo. Tinha um círculo de amigos restrito, constituído basicamente por casais com quem se encontrava num entorno familiar. Não costumava frequentar bares, cafés ou outros locais de convívio. Era crente, mas também não frequentava a igreja, portanto a sua vida era muito recatada e circunscrita. No dia 14 de fevereiro de 2024, a mãe de família festejou o seu 53º aniversário. Ora, aí está um belo dia para se nascer, o dia de São Valentim. O dia em que quase todos os amores saem à rua, os casais festejam as suas relações e o ambiente é contaminado por uma onda de festejo e de sentimentos positivos. Nesta altura, o casamento de Milena Nistarda durava já há 29 anos. Os filhos estavam criados e mais do que criados, Maria Paula tinha 29 anos e João Paulo 26. Nos últimos meses, a descendência tinha inclusivamente decidido dar um passo importante na vida de qualquer adulto, ao sair de casa dos pais e de Tupã. Maria Paula tinha-se mudado para Blumenau, no estado de Santa Catarina, a quase 800 km de distância, e João Paulo tinha ido morar para Marília, a cerca de 70 km de Tupã.
Logo, Milena e Marcelo estavam a passar por um período diferente da vida. Pela primeira vez estavam apenas os dois, sem filhos, sem o rebuliço e a atividade que lhes costumava preencher a casa. Há até um nome para isso, chamam-lhe carinhosamente a síndrome do ninho vazio, quando o último filho sai de casa dos seus pais para percorrer o seu próprio caminho e de um momento para o outro o casal fica um pouco atordoado, sem saber como reagir à mudança. E que mudança é esta? Imagino que principalmente para Milena, que sempre tinha vivido em prol da família, fosse um acontecimento marcante. O que acontece com frequência nestes casos é que o casal tem de reaprender a viver na nova realidade e este é um momento crucial, onde muitas vezes é feita uma certa reavaliação da relação. Vá lá um género ponto de situação. Alguns casais que passam por isto confessam que, a partir deste momento, se sentem um pouco perdidos. Principalmente porque o dia a dia girava muitas vezes em torno dos filhos, não só nos planos que faziam, como também nas conversas que tinham. E de repente, de um dia para o outro, esse elo que unia o casal começava a desvanecer. E muito embora continuassem a ter uma relação próxima com os descendentes, era uma conexão que se tornava menos presente. E que, enquanto existiu, pode eventualmente ter mascarado inadvertidamente outros aspectos da relação. Como a maioria de nós já se deve ter percebido, as pessoas mudam com o tempo e com as experiências que têm. E às vezes acontece que, quando se dá um clique e pensam na realidade, apercebem-se de que cada um dos elementos do casal evoluiu num caminho que não só se afastou da pessoa que foram, como se foi distanciando da pessoa com quem estiveram casados. Acontece. É uma das muitas realidades que podem existir quando se tem uma relação longa. A maioria das vezes nem sequer se percebem. Estão demasiadamente ocupados com os afazeres de todos os dias, com os filhos, com a preocupação de que nada lhes falta, esse tipo de coisas. Mas quando as rotinas se alteram, há mais serenidade, mais tempo disponível para reavaliar o relacionamento e para fazer uma certa introspeção sobre quem se é enquanto entidade individual, quais os objetivos que se quer alcançar e, claro, se a pessoa que está ao seu lado é a pessoa certa para continuar a caminhada da vida. Sem dúvida que este é um momento decisivo na vida de muitos casais. É também um momento em que decidem reinventar a relação, redescobrirem-se e aproveitar ao máximo o tempo que agora dispõem para fazer tudo aquilo que antes não era possível, ou então é o momento da derradeira decisão que conduz ao divórcio. Às vezes é uma decisão pacífica em que ambos compreendem e aceitam ser o melhor caminho, outras vezes nem tanto. Um quer continuar casado, mas o outro não. Mas já sabem como é, se um não quer, dois não brigam. Nos últimos tempos, Milena sentia-se assoberbada precisamente com estes pensamentos. O ninho estava vazio, as crias tinham voado e seguido o seu caminho. Continuaria ali para eles caso fosse necessário, mas a maioria do seu trabalho estava concluída. Agora era tempo de pensar em si. Tinha 53 anos, mas era uma mulher bonita, vistosa, elegante e cuidada. Os longos cabelos emolduravam-lhe a face e prolongavam-se até ao meio das costas. Não estava arrumada, velha ou desatualizada. Mesmo sendo uma pessoa caseira, continuava a ter uma boa imagem e a cuidar de si. Diria até que faria inveja a muitas trintonas. Chegara o momento de pensar nela, no que queria ser para o resto da vida. O momento era esse, era agora, tinha de agarrar aquilo que queria com unhas e dentes ou continuar a vida como antes. Mas nunca iria ser como antes. O ninho estava vazio. Todos esses pensamentos andavam a pairar na sua cabeça, mas a verdade é que não era a primeira vez que pensava nisso. Já há uma década tinha achado que a relação com Marcelo tinha chegado a um ponto sem retorno. Confesso que não sei exatamente qual foi o evento que despolutou tão arrojada decisão. O certo é que nessa altura, portanto 10 anos antes, se tinha deslocado a uma esquadra da polícia, uma delegacia no Brasil, para apresentar uma queixa por agressão contra o marido.
Reparem bem há quanto tempo esta esposa e mãe de família estaria a sofrer. Também não sei o que se terá passado na altura. Muito provavelmente desistiu da queixa, fosse por não querer prejudicar o marido ou por este lhe ter prometido que não voltaria a acontecer, como quase sempre acontece. A verdade é que ficou tudo em águas de bacalhau e não aconteceu absolutamente nada. Fica no ar a pergunta se a agressão física se terá repetido ou se terá sido a única vez em que aconteceu antes ou depois da ida à polícia. Só que quase 30 anos depois, Milena tinha atingido o seu limite. Marcelo praticamente mantinha-a isolada do mundo, dava todas as desculpas e mais algumas para evitar que saísse de casa. Mantinha-a como a recusa, presa numa moradia confortável, é certo, mas retida, sozinha e infeliz. Ainda por cima, nos últimos meses, a convivência tinha-se degradado ainda mais. A obsessão doentia e os ciúmes desmesurados tinham tomado conta do marido. As tentativas subtis que antes fazia para a desmotivar e impedir de sair de casa tinham escalado e agora até já tinha chegado ao ponto de lhe furar os pneus para impedir que ela abandonasse a casa. Estava efetiva e descaradamente a ser retida contra a sua vontade. Estava sob cárcere privado, estava em cativeiro e os miúdos tinham ido embora. Estava também só, ainda mais isolada, e Marcelo já não tinha sequer de disfarçar ou de atenuar as suas atitudes perante os filhos. Não tinha travão, a sua fúria e o seu comportamento ditatorial tinham acelerado a todo vapor. O respeito tinha-se esfumado. Tinha até por várias vezes sido forçada a ter relações sexuais com o marido contra a sua vontade. Tinha sido violada. Sim, violada, estuprada. Tinha sido forçada a ter sexo contra a sua vontade. Isso é violação, é estupro, mesmo quando quem viola é o próprio marido. Sim, pode haver violação entre marido e mulher. Desengane-se quem pensa o contrário. Milena sabia que tinha de agir. Estava a reunir forças para o fazer e para embater de frente com o homem com quem tinha passado quase 30 anos. Não aguentava mais. Tinha consciência de que ia ser duro. Sabia que já não reconhecia o homem com quem tinha decidido contrair matrimónio. E sabia também que estava completamente descontrolado. Tinha receio, tinha medo e sentia-se vulnerável. O impulso definitivo surgiu numa segunda-feira, no dia 26 de fevereiro de 2024, apenas 12 dias depois de ter completado 53 anos. De manhã, bem cedo, eclodiu uma discussão entre os dois quando Milena descobriu que o marido tinha instalado um software espião no seu telemóvel. A discussão foi tão ruidosa que alguns vizinhos conseguiram ouvir os gritos. Infelizmente, também não era a primeira vez que se apercebiam deste tipo de confrontação entre a dona de casa recatada e o ciumento gerente comercial. Às 9h30 da manhã, Milena apresenta-se na esquadra para registar a queixa. Contou tudo o que tinha passado e continuava a passar às mãos do marido. Desabafou, despejou o saco e não se coibiu. Falou da violação, do isolamento velado, do software espião e de estar em cárcere privado. Disse também que a situação tinha piorado a olhos vistos nos últimos 2 meses, após a saída dos filhos. Depois de ter explicado tudo, foi aconselhada pelas autoridades a não voltar para casa. A polícia sabia que podia ser vítima de represálias e temia a reação de Marcelo. Sugeriram-lhe que, em alternativa, seguisse diretamente para a casa de amigos ou de familiares, ou então que fosse para uma casa-abrigo para vítimas de violência doméstica. Alertaram-lhe que a reação dos cônjuges agressores é uma incógnita e que ficaria mais segura assim. Milena agradeceu a sugestão, mas infelizmente não seguiu o conselho. Talvez pensasse que o homem com quem tinha partilhado quase 3 décadas da sua vida não fosse capaz de lhe fazer mais do que já lhe tinha feito. E então voltou para casa decidida. No entanto, a tomar todas as medidas possíveis para se manter em segurança.
Minha gente, esqueçam a despedida. Esqueçam ir buscar X ou Y na casa, esqueçam a última conversa, um último desabafo, dizer umas quantas verdades cara a cara, seja o que for. Depois de tomarem uma decisão tão drástica e definitiva, como aliás é aconselhável e até necessário que faça, não se voltem a enfiar no ninho de cobras do qual estão desesperadamente a tentar sair. Vão para um local diferente, contem a um número restrito de pessoas onde estão, ou até de preferência não contem quase a ninguém, porque depois disso, mais tarde ou mais cedo, o agressor vai tomar conhecimento e a situação vai com certeza agravar-se. Se já havia sinais de alarme e preocupações com a segurança antes, a partir do momento da denúncia, têm de tomar todas as precauções e mais algumas, mas acima de tudo têm de se convencer de que o homem que em tempos amaram e com quem viveram durante tantos anos se tornou completamente imprevisível e poderá ser capaz do pior. Por isso, como sempre, há que considerar o pior cenário possível e agir em conformidade para evitá-lo. Infelizmente, Milena não o fez, e essa foi uma decisão da qual apenas horas mais tarde se viria a arrepender. Marcelo Antoniazzi já não era o homem com quem se tinha casado. Não se sabe como é que Marcelo tomou conhecimento de que Milena tinha apresentado queixa. Pode ter sido por tê-la seguido, pode ter sido através do software espião e pode até ter sido por familiares que trabalhavam na esquadra. O certo é que, apesar de todos os cuidados tomados pela mulher, que entretanto se tinha literalmente trancada em casa, o indivíduo arrombou o portão da moradia com a sua pick-up Ford Pampa com um grande estrondo. Esse foi o primeiro sinal para a esposa se aperceber do que estava a acontecer. Milena sabia que estava em perigo iminente e barricou-se no quarto para se esconder e proteger. Agora, nesse exato momento, e muito provavelmente só aí, soube que corria sério risco de vida. Antes temia a reação do companheiro, mas agora tinha a certeza de que seria capaz de tudo. Completamente cego de raiva, Marcelo arrombou também uma porta lateral que dava para a cozinha, conseguindo dessa forma entrar na residência e em seguida deitou abaixo a porta do quarto onde Milena se encontrava escondida. Ao que tudo indica, Milena Nistarda ainda conseguiu acionar as autoridades antes de ser atacada. Em consequência, a polícia militar também foi chamada a ocorrer ao local. Os gritos ecoaram pela segunda vez nesse dia, na vizinhança. Quem estava por perto apercebeu-se de que Milena suplicou desesperada: Para, Marcelo! Uma ou duas vezes. Depois disso, um silêncio sepulcral. Não se ouviu mais nada até à chegada das polícias. A primeira força policial a chegar ao local foi a da delegacia, onde tinha feito queixa apenas 4 horas antes. A delegada Jananina Antoniazzi. Sim. O sobrenome não é apenas uma mera coincidência. Jananina é prima do agressor. Encontrou o que temia. Uma cena macabra e sanguinária. Marcelo empunhava uma faca e repetia: fiz besteira, fiz bobagem. Fazendo antever o pior, Jananina deu o seu melhor para convencer o familiar desorientado a entregar-se, enquanto a polícia militar, que, entretanto, já estava na propriedade do casal, cercava a residência e chamava pelo agressor. Entrincheirado, Marcelo disse que não ia sair. Ameaçava reagir e resistiu à prisão. Pedia insistentemente que os polícias de arma em punho o abatesse. Gritava: matem-me, matem-me, tenho de morrer. É claro que o seu pedido não foi atendido. A cena era absolutamente chocante e desoladora. Marcelo Antoniazzi apresentou-se de mãos levantadas e completamente manchado de sangue. A polícia treinada e ponderada usou apenas a força suficiente para o conter e prender. Quando as autoridades chegaram à residência do casal, em Vila Abarca, o mal estava feito. E que mal era este? Completamente fora de si, movido pela raiva e pela obsessão que sentia, Marcelo tinha perdido qualquer noção de limite e atingiu o cume da barbaridade.
Sem hesitação, o marido tinha desferido violentamente várias facadas sobre a esposa. Esventrou-a, assassinou-a e tirou-lhe as entranhas. De forma brutal, teve ainda um derradeiro ato. Extremamente simbólico, arrancou-lhe o coração. Isso mesmo, e olhem que o coração é um dos, se não o órgão mais bem protegido do nosso corpo. Não é fácil aceder-lhe, mas provavelmente na sua cabeça tinha de o fazer. Afinal de contas, o seu coração pertencia-lhe. Queria tê-los nas suas mãos, senti-lo e medir-lhe a temperatura. Por fim, era o seu proprietário, estava na sua posse, tinha-o roubado, tinha-o arrancado do seu corpo. Fazia parte de si, não lhe fugiria, não seria entregue a mais ninguém. Era o troféu da obsessão que o tinha acompanhado durante anos. O coração de Milena fazia finalmente parte de Marcelo Antoniazzi. Era seu, pertencia-lhe. Era agora o seu único proprietário e seu único dono. O gatilho que levou a este desfecho final ainda permanece uma incógnita. Teria sido apenas a acesa discussão da manhã? Teria sido o facto de ter escapado do cativeiro e ter conseguido sair de casa? Teria tido medo que tivesse contado a alguém, estragando assim a imagem da família perfeita que se esforçava por fazer passar há anos? Ou saberia inequivocamente que Milena tinha apresentado queixa? Não sabemos e só podemos cogitar sobre o assunto. Temos, contudo, a certeza de que no momento em que decidiu arrombar o portão da casa já nada importava. Estava completamente cego. Não se preocupou em esconder o que ia fazer. Fez ruído, acionando alarmes. Com isso sabia também que ia provocar um verdadeiro terror na vítima pela última vez. Ia infernizar os seus últimos momentos de vida. Não teria absolutamente piedade nenhuma na forma como cometeria o crime. Não evitaria que sofresse, sentisse, não seria misericordioso. Milena ia sentir a mais excruciante dor até ao seu último suspiro. Primeiro ia sentir o pânico, depois ia sentir as facadas dilacerantes que lhe desferia enquanto olhava diretamente nos olhos, enquanto se apercebia de que não ia escapar viva, enquanto sabia que os seus filhos ficariam órfãos e carregariam para sempre um peso inestimável. A mãe tinha sucumbido de maneira macabra, assassinada às mãos de um pai enraivecido, obsessivo e descontrolado. Se o teu coração não é meu, não será de mais ninguém. Marcelo foi preso às 13h30 do dia 26 de fevereiro de 2024 em flagrante delito na residência da família. A mesma onde tinha criado os filhos, exatamente a mesma onde tinha mantido a vítima em cativeiro durante anos. A mesma onde esfaqueou a esposa até à morte, abrindo-lhe o corpo e arrancando-lhe as vísceras e o coração. As autoridades encontraram uma cena dantesca, animalesca e brutal. Depois de ter cometido um conjunto de atos hediondo, um Marcelo ensanguentado, extremamente agitado e alterado, suplicou para que lhe tirassem a vida. Teve coragem para cometer o ato mais macabro e desumano, mas a covardia instalou-se no momento do suicídio. Ou isso, ou nunca teve realmente intenções de o fazer. Bastava-lhe parecer que queria morrer, o que também não me admiraria muito. Assim incentivaria uma certa empatia do outro lado e poderia, inclusivamente, lançar dúvidas quanto ao seu estado mental. Como já podemos antever, tendo em conta o que foi encontrado no local, os antecedentes e a própria confissão do agressor, não há propriamente dúvidas sobre a autoria do crime. Foi efetivamente Marcelo Antoniazzi que assassinou Milena Nistarda. Contudo, é de extrema importância que seja efetuada uma análise pericial pormenorizada, tanto no que diz respeito às provas físicas encontradas no local, como no que se refere à análise comportamental dos envolvidos. E é aí que reside, meus amigos, o busilis da questão. Só uma análise comportamental demorada e séria, apoiada por evidências físicas e circunstanciais, conseguirá explicar o conjunto de eventos e de situações que levou ao trágico desfecho.
Temos de compreender que ninguém acorda de um dia para o outro e decide que vai simplesmente arrancar o coração da esposa com quem dorme nos últimos 29 anos. Os comportamentos escalam, progridem, os sinais, esses, estão presentes muito frequentemente desde o início, mas são muitas vezes desvalorizados até pela própria vítima e pelas pessoas que a rodeiam. Um ciúme sem motivo não é sinal de que a pessoa gosta de ti. Um pedido para não sair de casa não é um sinal de que o teu companheiro ou companheira se preocupa com a tua segurança. Uma renitência em aceitar que saias à noite não é porque tem medo que algo te aconteça. Uma sugestão para te desmotivar a ter a tua própria independência não pode ser encarada como amor. Estar a viver uma paixão pode cegar muita gente e impedir que tenha a percepção da realidade. Apenas estudando os comportamentos podemos identificar sinais precoces de forma a educar e a alertar quem passa por situações deste género. É o primeiro passo para evitar que novas tragédias e, infelizmente, feminicídios aconteçam. Esta epidemia não pode continuar e as mulheres jovens e adultas têm de ser capazes de colocar o sentimento e as dificuldades de lado, de forma a analisarem friamente o estado das suas relações. No dia seguinte ao homicídio, a 27 de fevereiro de 2024, Milena foi enterrar. E Marcelo compareceu à audiência de custódia, onde foram determinadas as medidas de coação privativas de liberdade. Ficou em prisão preventiva. Em causa estão os seguintes crimes: violência doméstica e psicológica, homicídio qualificado por motivo fútil com agravantes de ter sido realizado à traição ou emboscada e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Infelizmente, Milena foi mais uma vítima de feminicídio, a juntar-se às muitas mulheres que sucumbem às mãos dos seus maridos e companheiros. Este crime teve especial impacto, já que o agressor, depois de ter matado a vítima, fez questão de marcar a sua posição até ao derradeiro momento e arrancou-lhe literalmente o coração do corpo. Não sabemos a quanto tempo de prisão Marcelo Antoniazzi será sentenciado. Muito provavelmente daqui a menos de uma dúzia de anos estará cá fora devido a eventuais medidas de redução de pena e a decreto de liberdade condicional. Tem 49 anos, ainda poderá sair e usufruir de uns bons anos em liberdade. Milena está morta. Não voltará a respirar. Os seus filhos, amigos e familiares começaram no dia do seu assassinato a cumprir uma longa pena perpétua que os acompanhará para o resto das suas vidas, que nunca mais serão as mesmas. Nunca é demais falar de casos como o de esta pacata e amorosa mãe de família, que viu a sua vida subitamente encurtada para que outras mulheres reavaliem as suas relações e consigam aperceber-se de eventuais sinais de alarme antes que seja tarde demais. Também é por isso que estamos aqui e existimos. Também esse é o nosso propósito. O meu coração pertence. Aproveita para fazer uma introspeção. Pensa se a tua relação é tudo aquilo que tu querias ou se és respeitada enquanto individualidade. Não custa nada, é uma coisa que devemos fazer de quando em quando para verificarmos e estarmos mais certos de que é isso que queremos, continuar nessa relação onde somos respeitadas, onde somos iguais e onde somos felizes. Obrigada por nos teres acompanhado em mais um episódio da Fórmula do Crime. Segue-nos e deixa-nos uma reação para ficares a par de novos lançamentos e para nos ajudares a crescer. Queremos que mais pessoas se juntem à nossa querida comunidade formalista para juntos evoluirmos no sentido de uma sociedade mais justa, segura e igualitária. Por fim, como de costume, resta-me dizer que te espero ansiosamente no próximo episódio da Fórmula do Crime. Esta foi uma produção de Fórmula do Crime, a equipa que te traz os crimes reais em português.